Uma boa noite a todos, reunidos mais uma vez em pensamento, uma vez que nós não podemos estar reunidos fisicamente na casa espírita, nós aqui nos encontramos ligados à corrente espiritual do Caminho da Luz, mentalizando aqueles nossos irmãos mais necessitados, encarnados ou desencarnados, rogando sempre o auxílio do nosso médico de todas as horas, do nosso querido Mestre e amado Jesus. Nós gostaríamos de conversar hoje sobre uma passagem do Evangelho anotado por Lucas, capítulo 17 e 11. Lucas é o terceiro evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João, nessa ordem. Lucas, que não conheceu Jesus pessoalmente, traz os relatos e as passagens da vida de Jesus através de entrevistas que ele faz com os discípulos que com Jesus conviveram e de Maria de Nazaré. E traz passagens, inclusive, que não constam nos outros evangelhos. E é muito bonito o evangelho de Lucas. E essa passagem que nós vamos comentar, justamente somente encontraremos no evangelho de Lucas, que é a cura dos 10 leprosos. Em a cura dos 10 leprosos, essa passagem ocorre em um momento em que Jesus encontrava-se em direção da Galileia para Jerusalém, onde ele iria então para a última festa de Páscoa, junto, encarnado aos seus discípulos, porque é nessa festa que Jesus então é crucificado. São um momento muito especial da vida de Jesus, um momento muito especial do seu evangelho, porque Jesus entrega, sabendo que seria morto, que seria crucificado, entrega o seu corpo, entrega seu espírito para trazer esse divino exemplo que ele deixa para nós e que mudou a humanidade entre antes e depois dele. Nós, como nos diz Emmanuel, que toca o espírito humano, que a partir desse momento nunca mais seria o mesmo. E a gente traz um salto evolutivo enorme, ainda que nós não possamos perceber, a partir da vinda de Jesus então à Terra. E nessa parte do Evangelho, então, Jesus então se deslocava, como nós comentávamos, e ele podia ir a Jerusalém por 3 caminhos. A festa da Páscoa era uma das festas judaicas. Ele podia ir ou pelo mar Mediterrâneo, ou costeando o Rio Jordão, ou ele poderia ir então pela Samaria. A Samaria era uma região mais acidentada, mais seca, mais difícil, além de ser uma região dos samaritanos, como diz a Samaria. Os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Eles eram irmãos, eram originários de uma das 12 tribos de Israel, mas uma vez que eles foram invadidos pelos babilônios, eles tiveram algumas mesclas, tiveram algumas características que eles trouxeram desses povos quando eles ficaram escravizados. Os judeus não viram mais eles com bons olhos e passaram então a odiá-los, passaram a tê-los como inferiores. Inclusive não cumprimentavam, não falavam, não se dirigiam ao samaritano. E Jesus, para dar exemplo, desde a primeira passagem, quando ele começa o seu evangelho, durante esses 3 anos que ele conviveu junto aos discípulos, ele sempre fez questão de passar pelo meio da Samaria. E muitas das lindas passagens, como o Bom Samaritano e tantas outras, são dentro da Samaria, a mulher samaritana e tantas outras. Então Jesus toma o caminho mais difícil, já para trazer exemplo para nós também, que o caminho mais fácil nem sempre é o caminho melhor, e o caminho difícil, aquele que de provações, de dificuldades, em que a gente vai encontrar muitas vezes pessoas que talvez a gente não queira ao longo da nossa vida, é um caminho que vai fazer com que a gente evolua, é um caminho que faz com que a gente possa se educar, burilar as nossas más tendências, conquistar virtudes, enfim, trabalhar todas as necessidades que nós trazemos dentro da nossa alma. E Jesus, então, entrando em um desses povoados da Samaria, ele sai um pouquinho da estrada, vai entrar num povoado e eis que aparecem 10 leprosos. A visão de um leproso naquela época era uma visão muito difícil, de muito sofrimento,
Os leprosos apresentavam-se naquela época sem nenhum tipo de tratamento e eles eram tidos na sociedade como mortos, porque quando eles eram identificados como leprosos, eles eram expulsos da cidade, tidos mortos como a família, iam viver então em cavernas, longe da cidade, não podiam ultrapassar os muros da cidade, viviam no Vale dos Leprosos, vivendo então de esmolas, de auxílio daqueles corações que se condoíam daqueles que sofriam tanto quanto eles. Então a visão de 10 leprosos era bastante difícil. Pessoas sem os dedos, sem a ponta do nariz, enfim, uma visão muito sofrida. E nos conta o Evangelho de Lucas, então, que esses 10 leprosos aparecem a Jesus junto com os discípulos. Os discípulos têm, no primeiro momento, uma vontade de sair daquele lugar onde se encontravam, porque tinha um mau cheiro muito grande, porque a visão, como a gente disse, é uma visão bastante difícil, mas Jesus permanece calmo, tranquilo, observando aquelas almas. E Jesus pergunta: "Que quereis vós?" E os leprosos dizem: "Que nos cure, que nos cure." E Jesus diz assim: "Então vão ao sacerdote e mostrem-se." Quando ele diz vão ao sacerdote, ele diz para uma forma de eles se mostrarem ao sacerdote curados, para que pudessem retornar à sociedade, retornar ao seio da família. Porque quem era o médico daquela época que fazia o diagnóstico e colocava então esses leprosos como mortos, digamos assim, eram os sacerdotes. Eles eram os médicos, eles faziam a parte política, eles tinham a parte econômica, enfim. Então eram eles que determinavam quem era doente e quem não era doente. Então, para que eles pudessem retornar ao seio da família, para que eles pudessem entrar na cidade mais uma vez, eles teriam que se mostrar. E eles começam a caminhar em direção, então, à vila para se mostrar ao sacerdote. Mas quando eles vão caminhando, eles começam a notar, então, que o corpo começa a passar por transformações. Aqueles que não tinham dedos, os dedos começam a formar. Aqueles que não tinham nariz, os olhos, aqueles que já não enxergavam muito bem, aqueles que inclusive já tinham perdido a visão, começam a retornar em condições físicas normais. E aquilo deixa eles extasiados. Quando eles começam a observar, olhar as próprias mãos, e novamente eles tinham mãos, novamente eles tinham os dedos, passavam a mão do rosto, passavam a mão do cabelo, passavam a mão nos membros que eles já tinham perdido, o mau cheiro que sumia, e aquilo trouxe uma alegria tão grande a eles, exultantes pulavam e se dirigiam em direção ao sacerdote. Mas eis que um desses leprosos curados, ao invés de ir para os sacerdotes, ele se lembra de retornar a Jesus e agradecer por aquela dádiva que ele trazia. E ele sai daquela exaltação que eles se encontravam, observa, olha para trás e começa a retornar. Retornando então a Jesus, ele se ajoelha, olha a Jesus e diz assim: "Obrigado, Senhor." E Jesus olha para ele e diz assim: "Somente um voltou?" Observando os outros discípulos. E aí fica uma questão de estudo para nós. Primeiro, a questão da gratidão, a questão do agradecimento por tudo aquilo que a gente recebe todo dia. E não somente pelas coisas boas que a gente recebe, mas pelas dificuldades, pelas dores, porque tudo por Deus que nos é enviado, como uma consequência natural das nossas escolhas, é para a nossa elevação, é para a nossa educação, é para o nosso aprendizado espiritual. Então, as coisas boas, os ruins que nos acontecem, como consequências naturais das nossas inferioridades, são, sim, objetos de agradecimento a Deus pela oportunidade bendita, pela oportunidade de uma nova reencarnação, com dificuldade sim, mas uma oportunidade que o Pai nos deu, uma vez que muitas e muitas vezes erramos e incorremos em erro novamente.
E essa é uma oportunidade bendita que Jesus nos dá. Mas o que nós gostaríamos de observar, principalmente nessa passagem, é que todas as nossas doenças físicas, todos os males que nos acometem, são uma consequência da nossa inferioridade. Tudo que a gente desenvolve fisicamente passa pelo nosso pensamento ou é permitido pelo nosso pensamento. As doenças que criamos e as doenças que trazemos das outras reencarnações, mas que se desenvolvem em mais ou menos consequências danosas, de acordo com o que estivermos fazendo da nossa vida nessa encarnação, de acordo com os pensamentos que estivermos alimentando durante essa encarnação. E quando a gente observa aqueles 9 discípulos que partiam em direção ao sacerdote, aqueles 9 leprosos, que haviam sido curados, nós observamos, quem sabe, será que aqueles 9 leprosos voltaram a ter a vida que tinham antes? Será que eles retornaram às mesmas formas de pensamento que cultivavam ao longo da sua vida? Será que eles vão permanecer com os mesmos hábitos danosos que porventura eles tinham? E essa então é uma observação que a gente deve trazer para a nossa vida. E a gente deve se fixar nesse discípulo que agradece, mas possivelmente nesse discípulo que percebe após uma grande dor, após um grande sofrimento, após uma grande expiação ou provação, a necessidade de mudar a forma de viver, a necessidade de mudar a forma de ver a vida. Porque toda a dor que nós passamos, todo o sofrimento, todas as dificuldades são necessárias para que a gente pare, pense, mentalize, para que a gente volte os olhos não somente para fora, mas que a gente volte os olhos para dentro da nossa alma, para que a gente se observe, para que a gente se entenda um pouquinho melhor e para que a gente mude tudo aquilo que fez com que nós chegássemos naquela dor ou naquele sofrimento. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente passa a entender que ninguém é responsável ou nada é responsável pelo nosso sofrimento, pelas nossas dores. Nós somos, então, o papel principal da nossa vida. Nós somos os atores principais, porque as pessoas podem nos ferir, as situações podem nos complicar, mas a alegria, a felicidade de viver essa oportunidade que tem, a gente deve permanecer viva e a gente deve mudar aos poucos, porque é difícil a gente mudar as coisas que nós gostaríamos. A gente pensa muito, a gente faz muita promessa, inclusive para mudar algumas coisas, início de ano, ao longo da nossa vida, mas como é difícil mudar. E a dor tem esse papel de nos chamar a atenção e dizer, opa, agora chegou o momento da tua mudança. O que tu vai fazer a partir desse momento? Nós vamos permanecer entre os 9 que retornaram a fazer as mesmas coisas e ter a mesma forma de pensar de antigamente, ou a gente vai ser aquele samaritano que se voltou a Jesus, que agradeceu a oportunidade e que retornou uma vida de forma diferente, retornou à vida agora procurando se educar, elevando o pensamento e tirando o maior proveito daquela dor e procurando fazer todo o bem para todo o mal que talvez tenha feito aos outros ou a ele mesmo. Essa é a mensagem que nós gostaríamos de trazer hoje. Nós temos o nosso tempo limitado em 15 minutos, mas que o Mestre Jesus esteja conosco e que a gente possa sempre mentalizar e a partir do nosso sofrimento, a partir das nossas dores, a partir das nossas doenças físicas ou espirituais, trazer um pouquinho de luz aos nossos corações e a partir de agora procurar fazer diferente, procurar se inspirar nesses exemplos que o nosso Divino Mestre Jesus nos traz.
Que o Mestre Jesus abençoe a todos, que assim seja.